É isso aí, vamos nessa, dando sequência, resolvendo mais uma questão, ganhando mais força aí para nossa prova, para a gente chegar ó, firme e forte. Então venha comigo. Se Carlos não faltou ao serviço, então não completou o arquivo. Ó, a gente já observa que inicia aqui com uma condicional. Se Carlos não faltou ao serviço, então Ana não completou o arquivo. Depois vem o quê? Se João não fala inglês, então José é intérprete. Beatriz é francesa ou Carlos não faltou ao serviço. Ora, Ana completou o arquivo e João não fala inglês. Então a gente tem uma estrutura argumentativa e ó, logo esse logo aqui, ele está dizendo o quê? Que a gente tem que fazer o quê? Uma conclusão. Certo? E essa conclusão aqui, ela vai partir o quê? Dessas premissas. Eu vou só colocar aqui abreviado para ficar melhor para a gente entender. Ó, Carlos, o que que tem aqui? Carlos, o que não, veja, Carlos não faltou ao serviço. Então, ó, a gente tem condicional. Então, Ana, o que não completou o arquivo. Certo. Agora, se João não fala inglês, então vamos pegar aqui, ó. João não fala inglês. Só deixar bem abreviado aqui para facilitar. Porque às vezes o texto fica muito grande e a gente, né, confunde um pouco essa análise do texto grande. Mas pode analisar no próprio texto, professor? Pode. Então, o que? José é intérprete. Então, ó, José é intérprete. Pronto. Ok. Continuando, o que que tem aqui? Beatriz é francesa. Então, vamos dizer, ó, pegar aqui, Beatriz é francesa. O Carlos, veja que Carlos não faltou ao serviço. Ora, Ana completou o arquivo, então Ana completou o arquivo e né, João não fala inglês, então ó, João não fala inglês, certo? Então, quando a gente precisa fazer essa conclusão aqui, a gente está falando o quê? De uma estrutura argumentativa. Então, é a conclusão do argumento, certo? Para a gente concluir esse argumento aqui, então a gente vai trabalhar com o método das premissas verdadeiras. Então, todas essas premissas aqui são verdadeiras. Sim, quando a gente fala aqui das premissas verdadeiras, o que que a gente vai observar aqui, ó? Primeiro conectivo mais prático para a gente trabalhar aqui, vai ser o conectivo E. Por quê? Porque o E só existe uma verdade aqui no E, se ambas forem o quê? Verdadeiro. Ó, se a gente tem duas verdades, então 100% verdade. Então, o E, a gente lembra o quê? Ó, que verdade com verdade é verdadeiro, ou seja, é a situação do 100% verdade. Então, o E só vai existir uma verdade se for 100% verdade. Pronto. Com isso, o que que a gente sabe? Ó, que Ana completou o arquivo é uma verdade e João não faltou ao serviço é outra verdade. O que está dizendo aqui? Que João não faltou ao serviço. Então, isso é verdadeiro. O que está dizendo aqui? Que Ana não completou o arquivo. Ana completou o arquivo. Se aqui é verdadeiro, aqui mudou o sentido, então aqui vai ser falso. Mudou o sentido, muda o valor lógico. Sim. O que a gente lembra? Olha só, a gente tem aqui, ó, condicional e aqui a gente tem outra condicional. Na condicional, a gente lembra o seguinte, ó, que Vera Fischer é falsa, não é isso? Então, condicional, a gente vai lembrar que Vera
fiche é o que? É falsa, ó. Então, essa é a relaçãozinha que a gente lembra aqui do conectivo condicional, do se então, que Vera fiche é falsa. Então, o que que ocorre aqui, ó? A gente está querendo o quê? A verdade. Então, quer dizer que a gente não pode ter Vera fiche, porque se a gente tiver Vera fiche, a gente acha o falso e não a verdade. A gente está querendo encontrar a verdade. Então, não podemos ter Vera fiche. Se não podemos ter Vera fiche, ó, Vera fiche. Então, obrigatoriamente, isso aqui é o quê? Isso aqui é falso. Então, obrigatoriamente, isso é falso. Da mesma forma, ó, Vera fiche. Então, a gente não pode ter F aqui, porque a gente teria Vera fiche. Vera fiche é falso, ó. Veja que Vera fiche é falso. Então, se a gente não pode ter Vera fiche, tem que ser Vera, Vera. Não é isso? Vera, Vera. Pronto, ok. Beleza? O que que a gente descobriu aqui, ó? Que Carlos, o que não faltou ao serviço. O que que tá aqui? Que Carlos não faltou ao serviço. Exatamente igual. Então, isso aqui é falso. Só que a gente está falando da estrutura ou aqui, ó. Veja que a disjunção, a gente tem um ou. A disjunção. O que que a gente lembra na disjunção? 100% falso, professor. Ó, que falso com falso é igual a falso. Então, a gente está falando da estrutura aqui em que 100% é falso. Exatamente, ó. Então, essa é a relação, a estrutura que a gente está trabalhando aqui, do 100% falso. Sim, então quer dizer o seguinte, que a gente precisa de uma verdade, a gente não precisa do falso, a gente está querendo um valor que seja, ó, verdadeiro. Essa proposição toda tem que ser verdadeiro, só que não pode ter dois falsos, porque se aparecer dois falsos, o resultado é falso. E não é isso que a gente quer. Então, se não pode ter dois falsos, o que que a gente conclui aqui, ó? Que se a gente já tem um falso aqui, a gente não pode ter outro falso, porque falso com falso seria falso. Então, não pode, ó, ter dois falsos. Então, obrigatoriamente, isso aqui é o quê? Verdade. Professor. Geralmente, não é 100%, mas geralmente a conclusão ela está com aquilo que a gente termina. Ó. Então, veja que eu tenho uma verdade aqui, o quê? Que Bia é francesa. Bia não, Beatriz, que Beatriz é francesa. Professor, tem aqui, ó, Beatriz é francesa, certo? E o que que disse antes? Que Ana completou o arquivo. Opa, Ana completou o arquivo, outra verdade. Então, se a gente tem duas verdades aqui, o conectivo não é o conectivo E, então, ó, duas verdades no E é o quê? É uma verdade. Então, conclusão verdadeira. Opa, então a resposta correta é a alternativa D. Beleza? Tranquilo? Professor, e se não fosse, se fosse falso, você vai pegando outros valores nas alternativas aí, vai associando cada caso ao valor lógico respectivo, e aí conclui-se com aquela que o resultado for verdadeiro, ok? Bons estudos!